Vamos lembrar que nas aulas de geografia a gente aprendeu que no núcleo da Terra existe uma concentração muito alta de alguns elementos ferromagnéticos, né? O ferro, o níquel, o cobalto. E esses materiais unidos, concentrados ali, e perceba que com um volume muito alto, eles vão produzir um campo magnético muito intenso, que é o campo magnético da Terra, o famoso geomagnético, né? O campo geomagnético. Vamos lembrar que todas as partículas magnéticas que estiverem imersas a esse campo magnético terrestre vão sofrer a ação de uma força. Inclusive, a aplicação mais comum que a gente consegue perceber são as auroras, né? As auroras boreais ou as auroras austrais. Em resumo, as auroras polares. Lembrando que esse estudo das auroras são basicamente partículas que são magnéticas, que são arrastadas pelas linhas de indução e são concentradas em regiões do polo. E a gente vê aquele fenômeno acontecendo que é um fenômeno bem bonito, né? Vamos lembrar que além dessas partículas magnéticas que são sensibilizadas por esse campo magnético terrestre, a gente pode perceber também que partículas elétricas que estão se movendo, elas também sofrem ação de uma força influenciada por esse campo magnético. Aí, para a gente explicar isso, a gente precisa lembrar de um experimento chamado do experimento de Oersted, né? O que é que mostrava esse experimento? Vamos revisar aqui. O Oersted, ele estava aqui na mesa do laboratório e percebeu que uma bússola, ela sofria uma deflexão, a agulha da bússola, né, que é um pequeno ímã ali, ela era magnetizada quando ela se aproximava do fio que estava sendo percorrido por corrente elétrica ali. Aí o que é que o Oersted concluiu? Que essa bússola, ela sofre influência do campo magnético terrestre, beleza? Mas ela foi movida, movimentada, ela sofreu uma deflexão quando se aproximou dessa corrente elétrica, justamente porque a corrente elétrica ela tem a capacidade de gerar campo magnético. E aí a gente vai lembrar de dois efeitos que são sempre presentes na corrente elétrica, né? O primeiro efeito é o efeito Joule. Toda corrente elétrica ela vai dissipar energia elétrica em calor, o efeito Joule sempre é presente. E o segundo efeito que sempre será presente é o efeito magnético. Lembrando que a corrente elétrica nada mais é do que cargas elétricas fluindo de maneira ordenada ali por aquela diferença de potencial. Então, se eu tenho cargas elétricas que estão se movendo, elas vão sofrer, então, influência de um campo magnético externo. Então, quando eu tenho partículas elétricas se movendo ali em camadas da atmosfera, até em elevadas altitudes, até fora da atmosfera, elas vão sofrer influência também desse campo magnético terrestre, beleza? Inclusive, a questão número 2 foca nisso, né? Olha só, Enem 2020 trouxe a seguinte questão. Os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas. Olha só, eu tenho feixes de partículas carregadas que estão se movendo. Então, lembrando que se essas partículas carregadas estiverem paradinhas, elas não vão sofrer influência de um campo magnético, porém, se essa partícula elétrica ela estiver se movendo, tiver uma certa velocidade, aí sim ela fica sujeita à ação de uma força elétrica porque ela passa a ser sensibilizada por um campo magnético terrestre ou um campo magnético externo, né? No caso dessa questão foi o campo magnético terrestre. Perceba que essas partículas são lançadas pelo Sol no espaço em alta velocidade. Então ele reforçou aqui, ó. Nós temos partículas carregadas que têm uma certa velocidade. Então, de fato, elas vão sofrer sim influência de um campo magnético externo. Nesse caso da questão, o campo magnético externo é o campo da Terra. Ele falou que somente uma pequena fração dessas partículas atinge de fato a atmosfera nos polos, provocando ali as auroras polares. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo ali nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica. Por quê? Lembrando que as ondas eletromagnéticas, né, elas vão precisar de um campo magnético para transmitir aquela informação da telecomunicação. Então, se eu tenho partículas elétricas carregadas, né, fluindo naquele espaço, ela vai gerar uma certa interferência nessa onda eletromagnética ali. Então, perceba que essa chuva, esses ventos solares, eles vão provocar sim interferência. Inclusive, também, além do âmbito das telecomunicações, também nas linhas de transmissão de eletricidade, beleza? Aí ele fala, esses efeitos são minimizados na Terra pela ação de seu o quê? Justamente o campo magnético. Então, se eu tenho partículas que poderiam adentrar aqui na atmosfera, interferir na linha de indução de corrente elétrica, no estudo aí das telecomunicações, essas partículas não vão chegar mais, em sua maioria, justamente porque o campo magnético terrestre arrasta, sensibiliza, promove ali a ação de uma força sobre essas partículas e leva ela para uma posição específica que seria
lá nos polos terrestres, beleza? Um outro ponto aqui, saindo agora da questão, já marcamos na questão número 2, alternativa letra B como a correta, vamos falar de um tópico que pode aparecer na prova e muita gente se confunde, que é a geolocalização, né? Lembrando que a geolocalização a gente usa, antes de tudo, os satélites, né? As bússolas ali. E lembrando que os satélites, antes de tudo, eles são tecnologias, né, que são restritas para algum lugar. Por exemplo, a gente tem o GPS, que é uma tecnologia de geolocalização que é utilizada nas Américas. Aí a gente tem o GLONASS, que, se eu não me engano, é utilizada na Rússia, né, na Ásia. Mas, além desses satélites que ajudam a gente na geolocalização, a gente tem alguns geolocalizadores que são mais rústicos, mais rudimentares, como, por exemplo, as bússolas. E vamos lá, a bússola nada mais é do que um elemento, né, uma agulhazinha ali que foi magnetizada, e esse elemento, esse instrumento, ele vai apontar justamente para o norte geográfico da Terra. Então imagina que eu estou aqui em uma posição qualquer do espaço, vamos colocar que eu estou nessa posição, estou nessa posição específica aqui do planeta Terra, e perceba que a bússola, né, ela vai consequentemente apontar para o polo norte do planeta. Então aponta, olha só, o polo norte da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. Não faz sentido um instrumento simples de geolocalização que está apontando para o norte me levar para o sul. Não faz sentido. Então o polo norte da bússola aponta para o norte geográfico da Terra, certo? Ah, Daniel, e o polo oposto dela vai apontar para onde? Consequentemente, aponta ali para o sul do planeta. Agora, o que é que a gente pode aprofundar aqui com base no estudo que a gente viu no último momento, né? A gente percebeu que as linhas de indução, né, elas saem sempre do polo norte de um ímã e vão para o polo sul. E o campo magnético aqui, ó, dessa bússola, basta a gente seguir tangente a um ponto, certo? E ela vai seguir, olha só, essa orientação. Consegue concordar comigo? Então, eu instalei a bússola com base na geolocalização. O norte da bússola representa o norte geográfico. E como o norte aponta para cá, basta a gente colocar em cima desse pontinho um vetor tangente a essas linhas. E esse vetor, olha só, ele tem um sentido. Ó. Olha só para onde é que ele vai apontar. Ele chega aqui numa região. Que região é essa? É o norte geográfico. Só que essas linhas só podem chegar aqui se nesse norte geográfico tiver um sul magnético. Por esse motivo a gente usa, né, esse argumento, que o norte geográfico da Terra ele tem no seu núcleo um sul magnético. E isso só é possível justamente porque a aplicação das bússolas está fazendo essa reprodução. Lembrando que isso aqui é tudo o estudo da geolocalização, né? Lembrando que esse norte e esse sul foram adotados. Se a gente fosse colocar o polo da Terra invertido, chamar um que era norte e o outro que era sul, a gente tinha que inverter também essa referência da bússola. Mas como a gente adotou essa relação, então perceba que o norte geográfico da Terra, para que ele receba essas linhas de indução, só pode existir ali um sul magnético. Beleza? Então não se confunde mais. O norte da bússola, de fato, é um norte magnético, que aponta para o norte geográfico da Terra. E como as linhas de indução vão sair do norte e chegar no sul, o sul só pode estar no norte da Terra. Beleza? E se você não pegou tão bem ainda, a gente vai sempre estudar uma bússola, olha só, utilizando a partir do sentido do campo magnético. Então, se eu tenho aqui ó, as linhas de indução, eu vou escolher qualquer ponto dessa linha de indução e traçar uma reta tangente a essa linha no sentido dessas linhas. Então, perceba que nesse ponto ali, eu coloquei o vetor campo magnético dessa forma, no sentido das linhas e tangente a essa trajetória. Perceba que logo na sequência, é só você colocar, olha só, o polo norte apontando para o sentido desse vetor, o polo sul no sentido contrário e fim de papo, você acabou de fazer aí a instalação de uma bússola, né? Só você, olha só, colocar aqui no sentido dessa linha. Bem simples, né? Bem simples. E isso vai nos ajudar, a partir das bússolas, né, a realizar uma orientação. Perceba que a bússola sempre vai me orientar o sentido desse campo. E nessa questão em específico, olha só, ele trouxe para a gente uma corrente elétrica que era percorrida em um fio e a gente precisa instalar bússolas nesse plano. Vamos ler aqui a questão e vamos aprofundar nessa aplicação. Enem 2022 trouxe a seguinte questão, olha só. O físico Ørsted, olha só que curiosidade, né? A gente acabou de citar ele, observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. Perfeito, a gente aprofundou isso. A presença do campo magnético foi verificada
apenas ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente I constante e com sentido para cima. Então ele trouxe aqui o sentido da corrente, muito importante ele ter informado isso para a gente. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e têm a mesma distância do fio, em que cada ponto foi colocado na bússola. Aí ele trouxe ali a simulação da bússola em que o polo norte estava pintado, né, de cor preta. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, então a gente vai meio que desprezar o campo magnético da Terra, essa bússola vai sofrer influência apenas do campo gerado por essa corrente. Quais são as ilustrações que vão resumir isso melhor? Vamos lá, para a gente conseguir fazer essa ilustração da bússola, a gente precisa encontrar onde está o sentido do campo. E para isso a gente usa a regra da mão direita. Perceba que essa regra da mão direita ela vai ilustrar para a gente para onde aponta o campo magnético em função da corrente elétrica. Se na questão ele trouxe, olha só, que a corrente elétrica está apontando aqui para cima, eu coloco o meu polegar para cima. E os 4 outros dedos vão dar uma volta nesse fio. Então a gente percebeu que o campo magnético nesse fio é nesse sentido. Então, Daniel, basta a gente utilizar o sentido da corrente e a gente já encontra o sentido do campo? Sim, simples e fácil. Tá? Então, se eu tenho um fio, eu pego aqui minha caneta na hora da prova, enrolo aqui a minha mão, pum, polegar para cima, aponta na corrente, os 4 outros dedos apontam o sentido do campo. Eu até estou curioso aqui para saber se eu tô com a minha mão direita, tá? Mas eu posso estar invertido aqui nessa imagem. Mas o que é que você vai notar? Mão direita, antes de tudo, sentido da corrente pelo polegar e os 4 outros dedos, olha só, apontando aqui no sentido do campo, beleza? Daniel, se a gente conseguiu encontrar isso, então o que é que a gente vai concluir aqui rapidamente? Que a corrente está para cima e os 4 outros dedos, olha só, vão dar a volta aqui nesse fio. Então a corrente vai induzir que o sentido do campo é esse. Beleza? Vai nos induzir que o sentido do campo seria justamente esse daqui, certo? E como é que a gente instala uma bússola? Lembra? É só a gente pegar um ponto qualquer, traçar uma tangente a essas linhas e no sentido do campo, certo? No sentido do campo. E basicamente a gente vai colocar essa bússola aqui, ó. Como, Daniel? Colocou o polo norte no sentido desse campo e o polo sul no sentido oposto, certo? Polo norte no sentido do campo, polo sul no sentido oposto. Lembrando que ele pintou aí de preto, né? O que seria polo norte, beleza? Então essa imagem, ó, vai ser melhor ilustrada aqui na alternativa letra D. Então se eu tenho corrente elétrica para cima, apontando aqui com o meu polegar, os 4 outros dedos vão dar uma volta aqui nesse fio, mostrando o sentido do campo magnético. Vou pegar um ponto qualquer, apontar o vetor, olha só, tangente a essas linhas e no sentido dessas linhas. E para onde aponta o campo, aponta o polo norte. Olha só como a letra D, reproduziu bem essa situação, né? Então a resposta da questão já seria a alternativa letra B. Então letra D. Então a gente conseguiu, a partir da aplicação das bússolas, né, fazer um entendimento do campo magnético e o sentido dele em função da corrente. Vamos fazer um aprofundamento aqui, a questão já está respondida, a letra D, mas vamos fazer um aprofundamento matemático agora em cima desse estudo, né, o campo magnético gerado por um fio. Lembrando, todas as partículas elétricas que estão em movimento, elas vão produzir um campo magnético, e a gente falou isso a partir do experimento de Oersted, né? Mas o que é que a gente pode notar também? Que quanto mais próximo desse fio, ó, agora eu estou olhando de cima, tá? Perceba que eu mudei aqui o meu campo de visão. Lembrando que isso aí também é muito importante para o eletromagnetismo. Como a gente está fazendo um estudo tridimensional, é interessante que você saiba visualizar também em dimensões diferentes, né? Então eu peguei essa situação e estou olhando agora de cima. Estou olhando o fio aqui, ó. Perceba que o fio está entrando aqui nos seus olhos, certo? E os 4 outros dedos estão fazendo uma volta nesse fio e você percebe que quanto mais próximo do fio, mais intenso é o valor da corrente. À medida que você se distancia desse fio, você vai perdendo influência de intensidade desse campo. Então a gente pode concluir que o campo, ó, é inversamente proporcional à distância, beleza? E Daniel, o campo aumenta quando? Quando a gente aumenta também a intensidade dessa corrente. Então perceba que campo e corrente são grandezas
diretamente proporcionais. Isso aqui é o que você precisa lembrar dessa fórmula, que campo e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais intenso é essa corrente, mais intenso será o campo, e quanto mais distante você tiver dessa fonte, perceba que mais fraco será esse campo. Quanto maior a distância, menor a intensidade do campo. É intuitivo, né? Essa fórmula nunca apareceu, certo? Acredito muito que se ela vir aparecer, você vai precisar utilizar apenas essa relação proporcional, beleza? Ah, Daniel, acredita que não é nem X agora do futuro apareceu essa fórmula? Então anota aí, deixa num post-it guardadinho. Caso você precise, você leva ela para sua aplicação da prova. Lembrando que o que é mais importante você não esquecer, pelos modelos que já apareceram na prova do Enem, é a interpretação das relações proporcionais. Quanto maior a corrente, maior a intensidade desse campo. Quanto mais distante você estiver, menos fraco será o campo. E isso é, de fato, mais importante quando a gente olha para o passado, tá? Nunca apareceu essa forma para você utilizar matematicamente ali, encontrar o valor, mas caso apareça, já esteja pronto, beleza? Outro ponto que é importante a gente lembrar é essa visão, né? Que a gente até ressaltou aqui superficialmente, que seria de você começar a ter a habilidade de enxergar outras dimensões. Outras dimensões que eu falo é não o plano só do X, mas focando aqui, olhando para o plano Y, olhando agora para o plano Z. Como é que a gente vai visualizar essa imagem? Então, se eu tenho um corrente para cima, os 4 outros dedos vão ilustrar isso aqui. Olhando de cima, a gente vê isso, né? Ó. O pontinho, inclusive, seria a entrada, o xizinho seria a saída, e a gente consegue notar esse fio agora na horizontal, corrente apontando aqui para a direita, os 4 outros dedos vão dar uma volta nesse fio, e aqui ó, vai estar saindo e aqui vai estar entrando. Lembrando que esse entrar e sair vem de uma ilustração bem simples de uma flecha, né? Ó. Se você tem aqui essa flecha, você vai notar que, olhando desse ângulo, você percebe um xizinho, e olhando desse ângulo, você percebe um pontinho. Então, um pontinho é furando os seus olhos, o xizinho é saindo dos seus olhos. Então, beleza? Fica ligado aí com essas orientações de visualização que o Enem sempre aborda com essa habilidade também, tá? De você conseguir visualizar outros planos, além do modelo tradicional aqui da questão. Modelo bem simples, mas que a gente precisa ficar ligado, ganhar essa imunidade com outros repertórios.